O assunto hoje vai ser ascendente. Sabe por quê? Porque eu vi os comentários aqui sobre o que eu tenho postado. Muita gente me pediu para falar mais sobre ascendente. Então vamos lá, atendendo, eu falei, quanto mais vocês me trouxerem suas dúvidas e curiosidade, mais eu vou poder ter assunto para comentar, para trocar com vocês. Então vamos lá. É um bom momento que a gente tem para poder se encontrar, para poder trocar essas informações que eu tive lá atrás com a minha mestra e professora Emma Costé de Marcheville, minha querida mestra. Vamos embora. Vamos falar um pouquinho sobre ascendente. Ascendente tem N questões, eu já postei um vídeo sobre será que o ascendente fica mais forte depois de uma certa idade, normalmente falam depois dos 30. Então, procurem lá, cliquem lá naquele vídeo, que isso vai ajudar também a entender um pouco mais sobre o que eu vou falar hoje. Vamos especificamente quais eram as dúvidas. Me fala mais sobre ascendente, que é de fato, como é que funciona o signo que está no ascendente. Então vamos começar pela parte técnica. O que é o ascendente? Bom, quando a gente nasce, a gente tem a linha do horizonte dividindo o nosso mundo entre céu visível e céu não visível. Isso é fácil. Olhar agora, está de dia, eu vejo o sol quase se pondo, está quase se pondo essa hora, e lá do outro lado do mundo ainda é de noite. Então eu tenho este céu, o que não é igual para o outro. Então esse é minha linha do horizonte. Tem um lado dessa linha do horizonte que é o leste e outra que é o oeste. Então temos agora sim, leste e oeste. No leste, tudo nasce lá. As estrelas nascem no leste, o sol nasce lá, a lua nasce no leste. Então, se você quer ver o nascer da lua, basta saber onde é que nasce o sol, você vai ver onde é que nasce a lua. Então, o céu todo sobe do leste para o oeste. Então, o leste é uma referência para a gente, é uma referência de o que está subindo no horizonte. Um detalhe, o sol não sobe, não anda nesse sentido em torno da gente. Nós aqui, pelo movimento de rotação, a Terra aqui pela rotação, vai descendo o horizonte e vai deixando o Sol ou as estrelas subirem no céu. Então a gente diz que o Sol, que um signo, que estrelas estão ascendendo no horizonte. Ascendente é então o signo que nascia a leste no horizonte na hora que você respirou. Vou dar um exemplo. Se você nasceu no signo de Gêmeos, o Sol estava em Gêmeos no dia do seu nascimento. Caso você tenha nascido às 6 horas da manhã numa latitude tropical, isso vale para uma latitude tropical, que é o caso de quem nasceu aqui pelo Brasil, vale um pouquinho mais acima, um pouco mais abaixo, em latitudes muito altas, não, ou no norte ou no sul, isso não vai funcionar. Mas só para dar um exemplo. Então você nasceu com o Sol no signo de Gêmeos. Se o Sol estava nascendo na hora que você nasceu, o signo que ascendia no céu naquele momento era o signo de Gêmeos. Então você é Gêmeos com ascendente Gêmeos. O signo era o mesmo do Sol. Vamos pensar no contrário. Você nasceu no signo de Gêmeos, nasceu às 6 horas da tarde, ou seja, o Sol descia no horizonte. Se o Sol que estava nos Gêmeos descia a oeste no horizonte, a leste subia o signo contrário, que é o signo de Sagitário. Eu me lembro quando eu estudava lá no início, eu estudava com o Danemi, não tinha computadores ainda, eu acho que foi uma das primeiras pessoas a usar computador naquela época, quer dizer, um pouco depois, e nós calculávamos à mão. E de cabeça, algumas pessoas calculavam o ascendente, principalmente para essas latitudes mais previsíveis. Então, disse, que horas você nasceu? Que signo você é? Sagitário. Que horas você nasceu? 6 da manhã. Então a gente dizia, você provavelmente é Sagitário com ascendente Sagitário. Como é que você sabe? É difícil. Basta você entender que tem a rotação da Terra, que o Sol sobe no horizonte, ele fica lá em cima ao meio-dia, desce às 6 horas da tarde mais ou menos, e aí você sabendo esse ângulo, poderia calcular de cabeça qual era o ascendente. Mas enfim, mais fácil é colocar, trocando em miúdos, mais fácil é colocar os seus dados, dia, mês, ano, hora, local de nascimento, colocar num programa que calcule o mapa, isso tem sites que podem calcular isso para você muito bem, e aí você sabe qual é o seu ascendente. Para começar, o ascendente, fisicamente falando,
era o signo que nascia no horizonte. Aquele que nasce, aquele que primeiro aparece, aquele que vem primeiro à tona quando, né, quando a gente nasce, que está nascendo junto com a gente, um signo que é tipo, nós somos semelhantes àquilo. É algo que a gente se identifica profundamente, é algo que tem a ver com o nosso estilo e modo de ser no mundo. Então, o ascendente é como se fosse meio que um apelido, sabe aquela coisa assim, como é que você se chama? Eu chamo Cláudia, qual é seu sobrenome? É Lisboa. E aí, qual é o seu apelido? As pessoas mais próximas chamam de Crau, ou então de Claudinha. E isso seria semelhante ao dizer qual é o meu ascendente. Não que o ascendente vá definir o seu apelido, é só um modo de comparar, né? Então, o ascendente é algo muito singular da gente. É uma forma de você se expressar no mundo, de você se colocar no mundo e mostrar a que veio. Assim, ó, cheguei, isso aí é meu jeitão de ser, é meu estilo de ser. Nada se compara a isso, é muito singular. O ascendente é a parte criativa da gente. É aquilo que nós mesmos criamos para que nós nos diferenciemos dos outros, das outras pessoas, né? É o que a gente chama de singularidade. Eu tenho um outro jeito também bacana de pensar o ascendente, que o ascendente é a porta de saída e a porta de entrada. Então, eu saio de dentro de mim e vou para o mundo e me coloco a partir das características do meu ascendente. E eu também permito com que alguém entre no meu mundo, chegue a mim, se eu abrir a porta pelo meu ascendente. Então, se você quer chegar numa pessoa e chegar sem invadir, é como se você tivesse que, bom, entra pela parada do signo, entra mais ou menos por aquela energia. Eu vou dar um exemplo. Se a pessoa é de um signo que tem a ver com comunicação, você te conversa primeiro, bate um papo, não chega muito abraçando, beijando, já agarrando. Chega lá, bate um papo, pergunta uma coisa, pergunta outra. Se a pessoa já é de um signo mais afetivo, não adianta muito papo, você tem que sentar e mostrar que ali tem um grau de intimidade, tem uma certa afetividade, e assim vai. Se é mais corporal, chega mais perto, dá um abraço gostoso, e se é mais, sei lá, alegria, impulsivo, chega lá com tudo, já se coloca, já chega junto. Então isso ajuda também a gente poder acessar o outro pelo canal onde ele abre a porta para ele. E nós também vamos abrir a porta para as pessoas a partir do signo do nosso ascendente. O ascendente também, em última análise, agora falando no final, ele tem a ver com as experiências que vêm com a gente desde muito pequeno. Desde que a gente nasce, desde muito pequenininho, desde criança, nós já temos alguma coisa associada àquele signo. Isso contradita muito a ideia de que o signo fica mais forte que o Sol quando a gente é maduro. Nada a ver. Na verdade, o ascendente e tudo que tem a ver com essa posição é algo que nos acompanha desde a nossa primeira respiração. Bom, espero que eu tenha atendido, não vou nem falar o nome das pessoas, porque foram várias pessoas que me pediram isso, e que eu espero ter atendido mais essa solicitação, essa curiosidade. Eu sei que vale a pena pensar um pouco melhor realmente no ascendente, porque se fala muito sobre isso e pouco se sabe do que está falando. Então a gente vai começar a ter mais propriedade, se identificar mais com o que está dizendo e ter mais sustento teórico, né? É legal a gente saber do que está falando. Isso aí, galera, divide com as pessoas, partilha nas redes sociais, se inscreve no canal e sempre lembrando, vê só, manda sua dúvida, o que você quer saber, porque isso vai ajudar a gente a produzir mais e mais conteúdo e a gente ficar cada vez mais próximo. Gratidão a todos que vocês estão acompanhando, estão partilhando e até o nosso próximo encontro. Fica um grande beijo, um grande carinho. Até lá!